Antes do Grenal, o Inter vence pela Libertadores e revive na competição continental. No Grêmio, só os olhos para o Clássico. E o Lajadense a preparação para enfrentar o Juventude pelo Gauchão. É agora, no Papo de Boleiro. O Inter, enfim, está de bem com a vitória pela Libertadores. Depois da estreia frustrante lá na Bolívia, por derrota de 3-1 para o Strongest, fez o mesmo resultado, Helena. Fez 3-1 na Universidade do Chile, jogando no estádio Beira-Rio, estádio Beira-Rio com um grande público, apesar da chuva, e aí confirmou seus primeiros pontos na competição continental. Jorge Henrique, aquela escalação meio escruxa ali do Diego Aguirre, acabou dando certo no final, né? Eles estão comemorando hoje a volta por cima do Jorge Henrique, e assim foi um jogo sem susto, né? Depois que o Inter abriu o marcador, acho que foi assim bem tranquilo. Se confirmou que o Laú está numa fase muito complicada, com 0 pontos lá no seu campeonato. Então foi tranquilo, foi aquele resultado que o Inter precisava. Acho que agora engrena, tem mais um jogo em casa, embora seja contra o Emelec, mas é como eu disse ontem, aqui a história é diferente. No Beira-Rio a história é diferente, vai ter que penar muito para ganhar do Inter dentro da casa dele. É verdade, o Inter fez um bom primeiro tempo, acabou marcando o gol no final de pênalti. Foi pênalti ou não foi pênalti? Ele foi puxar a camisa logo do artista, né? Ele foi mexer justo com quem? Assim, ó, tem juiz que dá e tem juiz que não dá. Tem juiz que interpreta que foi assim, uma esbarradinha, porque assim não foi tão evidente o puxão. Teve um lance anterior no Vitinho que foi mais pênalti, eu acho que foi mais pênalti o primeiro do que este. Mas assim, ó, quando é a favor dos brasileiros, a gente diz, ó, deixa marcar. Vai dar moral para chileno, para equatoriano. Tem que dar moral para brasileiro. Mas desse mau momento da Laú, alguns bons valores o time chileno, né? O Billy, aquele como joga, jogadores bons, o Chile tem bons jogadores. O futebol do Chile deu uma boa renovada, né? Boa renovada. Mas isso aí diz com o mercado exterior, né? Muitos desses jogadores, inclusive o próprio Arangues, que hoje joga no Internacional, é dessa safra, não dessa tá geração. bem ele, né? Pois é, né? Um jogador que melhorou no segundo tempo e depois, quando ele foi adiantado. Mas é aquela história de que ele não sabe fazer aquela posição. Exatamente, ali atrás, né? Ele gosta. Olha o lançamento que ele deu pro terceiro gol ali. Jogar, sabe? Né? Então, tem que botar esse jogador mais pra frente ali, o Diogo vai ter que estudar isso aí. O Arangues não é segundo volante, ele não é jogador de contenção, de marcação. Ele tem que estar solto ao lado do Alessandro. Eu acho que se promover a mudança da entrada do Nico Freitas ali, com a saída de alguns dos meias, adiantando o chileno, eu acho que pode ter uma resposta bem melhor. O Inter fez 3-1, a gente tem os gols, confere aí. Vitória colorada confirmada, agora tudo é clássico, né, Helena? Domingo, 18h30, novamente no Beira-Rio, Grenal de torcida mista.
né? Um Grenal histórico aí que vai aparecer no mundo inteiro isso aí na segunda-feira. A gente torce que não dê nenhum incidente extra-campo. Tomara que dê certo, porque numa época tão complicada de tantos problemas a gente podia dar esse exemplo, né? Assim, dentro de campo eu não arrisco nada, é uma incógnita assim. Se tu olhar o que está acontecendo, o retrospecto dos dois times vai dar o Inter, mesmo que jogue com time misto, que a probabilidade é que vá com time misto, né? Não sei, a não ser que o Grêmio ache uma luz e dê o que não tem, assim, tu tem que buscar lá no fundo uma reação para tentar sair desse mau momento. Eu acho que o Inter pinta assim como favoritaço. Apesar do time misto, na verdade, ontem na entrevista coletiva após o jogo, o técnico Diego Aguirre confirmou até que ia ver hoje a questão do desgaste de jogadores e tudo mais, mas a tendência é que realmente o Inter encare o Grenal com o time misto, até visando a partir da próxima quarta-feira contra o Emelec no Beira-Rio, que é decisivo até pelo número de pontos que tem o time equatoriano, né? Caso vença, o time do Equador vai a 9 pontos, praticamente. Aí já é um que escapa, né? Fora de casa, vai ser complicado. Pelo lado do Grêmio, a gente tem uma entrevista com o Felipe Bastos falando um pouquinho do clássico, vencido por 4-1 no último Campeonato Brasileiro, e a expectativa para esse agora. O que mudou? Como é que dá para encarar esse Grenal? Dá para encarar da mesma forma como o Grêmio encarou no ano passado, em que entrou para ganhar aquele jogo de qualquer maneira? Eu acho que a importância, é lógico que em Grenal sempre é importante vencer, sempre é um jogo diferente, mas a importância daquele jogo pra gente, pro campeonato também, pra gente passar, a gente passava se bem que nesse jogo também a gente se vencer, a gente passa o Inter. E a importância daquele jogo, os jogadores também que jogaram aquele jogo também eram outros, e por ser um final de campeonato também, de campeonato brasileiro também, era uma outra vivência do nosso time. E hoje a gente vive uma outra realidade. A gente sabe que também é importante vencer um Grenal, porque já dá confiança pra gente para continuar no campeonato. Mas é uma outra realidade que a nossa equipe vive hoje. A gente está uma equipe em construção. Está ainda acrescentando algumas coisas, ainda não tem o entrosamento, mas eles também mudaram bastante da equipe do ano passado. E eu não vejo inferioridade na nossa equipe. A gente sabe que é um clássico, é sempre clássico, é sempre jogo igual, sempre jogo que é 50 para cada lado. Eles estão jogando na casa deles, mas a gente tem condições de vencer, como eles também têm condições de vencer, porque tem qualidade do outro lado. Então a gente vai para esse jogo muito concentrado, muito esperançoso que a gente possa fazer tudo aquilo que a gente fizer no treinamento nessa semana, para que a gente consiga um bom resultado domingo, que a gente precisa desse resultado. Felipe Bastos é o mentor desse time do Filipão, depois de várias saídas desse desmanche que sofreu o time do Grêmio? Eu acho que ele é a referência, né? Porque tu olha para campo assim e antes tu via o Barcos, tinha jogadores no ano passado, apesar de não ter ido bem, como o Kleber, como Edinho, que é um cara de muita cancha. Você olha assim e vê Felipe Bastos, né? Porque os outros... O Marcelo Groi, mas o Marcelo Groi é um menino da casa também, que subiu. O Douglas nunca assumiu isso em time nenhum, né? Não. O Douglas não tem aquele de ser um líder. E assim, dentro de campo também, porque ele é um jogador lento, né? E que tem sobe e desce. Ele é muito inconstante, né? Ele não é um jogador que faça uma temporada inteira boa. Então não dá para tomar ele como referência. Acho que assim, quem tem assumido mais esse papel de puxar a gurizada é realmente Felipe Bastos. E tu vê, um volante de apenas 25 anos, né? Um jogador que tem ainda uma idade, ainda tem muito que dar, né? É chamado experiente no meio de tanta meninada aí que o Filipão promoveu. Vamos falar um pouquinho de Lajadense. O Lajadense tem jogo decisivo nesse final de semana também. Enfrenta o Juventude no domingo, 16 horas. Jogo que a gente precisa dos 3 pontos. Vai para Caxias contra esse... Depois de invicto a 4 jogos, o time do Juventude, né, vai tentar tirar essa invencibilidade que teve para ser mantida quase com vitória até diante do Grêmio, né? O Juventude tem se mostrado um bom conjunto nesse novo esquema do Piccoli, né? Isso. Como passar pelo esse esquema, Helena? Olha, é complicado. Eu tô analisando todos os dias a tabela, a lista de jogos que o Lajadense tem pela frente. Olha, tem que haver, além de futebol, muita superação, porque é muito complicado. Praticamente todos os adversários agora dos próximos jogos
estão na ponta de cima. Não tem mais nenhum aquele jogo chamado fácil, porque não existe jogo fácil, agora, né? Não existe jogo fácil. O empate com o Frederiquense, a derrota para o Avenida mostrou que não existe nenhum jogo fácil. Então agora tem que ir para a superação, ver como é que esses jogadores reagem e tem que marcar gol, tem que, se pelo menos não somar 3 pontos em Caxias, pelo menos 1, para depois voltar para casa com outro adversário difícil e tentar construir. O problema é que nós vamos para essa rodada já fora do G8. Isso é bem preocupante porque coloca a pressão na equipe, né? É a mesma pontuação que o 8º, mas é como eu disse, uma vitória já pode botar o time lá na ponta de cima, como uma derrota pode significar uma queda bem acentuada na tabela. Então, se é um campeonato assim que vai, acho que a expectativa vai ficar até a última rodada para ver quem classifica, de repente não quem cai, né? A não ser que esses clubes da parte de baixo reajam. Bem para baixo mesmo. O trio ofensivo ali, Ramon, Gilmar, Maicon, o pessoal vai pro jogo, tem alguma dúvida? O Vink vai definir hoje, assim, ele nem tem definido, ele tem deixado uma dúvida sobre quem joga aí. Até no último jogo, ele entrou com o Gilmar, né? E aí ele sempre deixa essa duvidazinha no ar, para acho que botar uma dúvida no adversário, porque se entra o Maicon é mais velocidade, o Gilmar já é um cara que fica mais plantado, né? O Ramon também é veloz, se movimenta muito, então tem muito a ver, ele analisa muito pelo adversário quem ele vai escalar. Ele olha como o adversário joga e tenta explorar o ponto fraco do adversário. Ótimo. Nosso tempo está terminando, a gente volta segunda-feira com a tabela, com os resultados, tudo que aconteceu nesse gauchão no final de semana, torcendo para uma vitória do Lajadense, torcendo para um Grenal de muita paz com torcida mista, que vença o melhor em campo. A gente fica por aqui, um abraço, até segunda-feira. Até segunda-feira.